Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula da série Funções do Excel no Mundo Corporativo e hoje vamos falar sobre a função PROC-X. Ela veio no Office 365 e tem o mesmo objetivo da função PROC-V, porém com algumas facilidades. Digamos que ela é uma evolução do PROC-V, beleza? Algumas versões do Excel para trás do 365 não tem o PROC-X. Então você vai ter que utilizar ou o PROC-V ou o índice CORRESP para poder realizar esses mesmos objetivos. Mas agora, sem enrolação, vamos para o nosso conteúdo. Então vamos lá. Eu trouxe duas situações para vocês. Nós temos aqui uma lista de produtos, o código de cada um desses produtos, a quantidade de estoque deles e a marca. E eu quero retornar, de acordo com o produto que eu escolher aqui na minha validação de dados, a quantidade de estoque desse produto e qual o produto que é, de acordo com esse código que eu tenho aqui. Então, olha só a situação que nós temos. Eu tenho esse código e eu quero retornar o estoque primeiramente, que é uma coluna que vem depois da coluna do código. Então, com o PROC-V, a gente conseguiria também retornar esse valor de estoque. Só que eu tenho uma segunda situação que eu não consigo fazer com o PROC-V. Eu quero que ele retorne para mim produto, que está relacionado ao código. Só que olha só, a coluna de produto ela vem antes do código. No caso do PROC-V, a gente não conseguiria fazer isso, pois a matriz tabela do PROC-V, a primeira coluna dessa matriz tabela precisa ser o valor procurado, que no caso seria o código. Então eu não conseguiria retornar essa coluna de produto. Com o PROC-X, a gente já consegue fazer isso, beleza? Então vamos lá. Primeira situação, vamos retornar o estoque. Então dá um igual, digita PROC-X e depois dá um tab para abrir a nossa função. E a primeira coisa que ele pede é pesquisa valor. Qual que é o valor que nós queremos buscar aqui dentro? E nossa referência é o código. Então seleciona aqui o seu valor e agora dá um ponto e vírgula para a gente ir para o próximo argumento. E ele pede agora pesquisa matriz, ou seja, onde se encontra esse código dentro da nossa matriz. Pode selecionar a coluna inteira, beleza? Depois dá um ponto e vírgula novamente e ele pede a matriz retorno, ou seja, qual que é a matriz onde se encontra o valor que nós queremos retornar. Eu quero retornar estoque, então vou selecionar toda a coluna que contém informação de estoque. E agora dou um ponto e vírgula novamente e ele pede aqui o se não encontrado, ou seja, caso ele não encontre esse valor que estamos procurando, para ele não aparecer como erro, o que ele quer que apareça na célula caso ele não encontre. Então eu vou colocar aqui sem estoque entre aspas, tá? Pois isso é um texto. E vou fechar o parênteses e agora vou dar um enter. E olha só, o DH9159 retornou 1016. Vamos procurar esse produto aqui dentro. DH9159. 1016 e está certa a nossa resposta. E se eu trocar o código aqui, automaticamente ele troca o estoque também, beleza? E agora vamos retornar produto. Então vamos lá, dá um igual, digita PROC-X, dá um tab para abrir a função e vamos selecionar pesquisa valor. Também é o código dessa vez. Dá um ponto e vírgula para a gente ir para o próximo argumento. Seleciono a pesquisa matriz, ou seja, onde se encontra o meu valor que eu estou pesquisando, no nosso caso o código. Dá um ponto e vírgula novamente. Seleciono a matriz retorno. Eu quero retornar produto. Então vou selecionar a coluna A, beleza? Dá um ponto e vírgula novamente e se não encontrado, vou colocar simplesmente um tracinho aqui, tá? Para ele não aparecer como erro. Fecho o parênteses e dou um enter. Vamos selecionar aqui o DH9699, que é esse primeiro. DH9699 retornou 2.434 de estoque e produto 1 e está correto, beleza? Galera, essa foi a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. Eu vou deixar aqui em cima a playlist das funções do Excel no mundo corporativo. Então corre lá e dá uma conferida, beleza? Então te vejo na próxima semana. Muito obrigado
e tchau!